Shalom, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor no nosso podcast Banquete no Deserto. E eu quero agradecer a você pela sua companhia. Já temos aqui várias pessoas conosco. Deus abençoe vocês. Hoje nós temos uma mescla, uma mistura de muitos assuntos interessantes e eu creio que vai edificar a sua vida também. E comigo também está aqui na minha live hoje. Gente, ele gostou, né? Meu marido e o pastor da Eclésia, Ministério Internacional, Guilherme dos Anjos Tavares. Tudo bem, meu amor? Vamos conversar hoje sobre o nosso fim de semana, que foi um fim de semana precioso, poderoso, ungido, e é por isso que ele está aqui hoje. Também temos aqui o nosso irmão e querido filho, né? O Aclésio Carreiro, né? Está aqui conosco hoje para falar de novo. Eu falei para ele, venha, porque ele representa para mim a torre de oração de São Luís para todas as nações. E por isso, esse assunto para nós é de extrema importância e nós vamos ter que falar de novo, porque, irmãos, está tendo efeito. Você sabia? As pessoas estão me procurando. Pastora, me fala um pouco mais, né, pelo Instagram. Me fala um pouco mais sobre a torre. Quais são os horários? Como eu posso estar com vocês? Qual é o endereço? Então, eu insisto, irmãos, que a gente fale sobre esse assunto, e é por isso que a Clécio está aqui hoje. Então, nós vamos dar um tempo exclusivo para nós falarmos sobre esse assunto tão importante. Boa noite a todos os irmãos, shalom, shalom, a todos que estão entrando agora e já estão aqui nessa expectativa juntamente com a gente para falarmos sobre esses assuntos. Um deles é sobre o fim de semana que passou, que foi extremamente importante. Por isso que Guilherme está aqui hoje. E vamos começar, então, por esse assunto. Quer se apresentar para as pessoas de novo? Eu acho que não Que precisa. tal? Que tal? Eu sou Guilherme Tavares, Sim, isso é muito importante. pastor da Eclésia, Ministério Internacional. Que sempre está atrás das câmeras, Todos os mas hoje... pastores, né? Isso. Eu sou produtor, Uhum, né? E eu tô sempre do lado de lá das câmeras. sim, Mas dessa vez, por causa do Santo e Macho, sim. tô desse lado agora aqui para falar Muito de bom, novo. é verdade. E realmente eu não assisti. E antes de começarmos a falar, eu queria mandar um abraço para o meu pai. Nós estamos ainda no mês dos pais, né? Do Dia dos Pais, das comemorações. Que Deus abençoe meu pai, que ainda está vivo, que é uma bênção para mim, que foi um pai presente, foi um pai que me amou, né? E isso fez com que eu tivesse um caráter de compreensão e entendimento do que é um pai, da paternidade. Eu agradeço muito a Deus pelo meu pai. Eu também quero aqui mandar um abraço bem forte para os meus irmãos, muito poderoso, porque eu estou feliz. Gente, eu estou muito feliz. Você sabe o que é você orar, pedir a Deus por tantos anos, inclusive esses dias indo para a torre todos os dias, clamando a Deus. Você sabe o que aconteceu na minha família? O meu irmão primogênito aceitou a Jesus como seu Salvador. E eu me lembro que nesses dias eu estava orando e falando: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo. Me dá um sinal fazendo algo sobrenatural na minha família. Porque o Senhor não salva os meus irmãos? E eu, inclusive, eu falei o nome de um. E sabe o que aconteceu? Jesus salvou o outro. Inclusive, eu falei para esse que eu estava orando, falando o nome dele, você vai ser o próximo, né? E eu quero agradecer a Deus por esse milagre. Minha família foi alcançada por salvação, Aclésio. Meu irmão mais velho, sabe? Se converteu. É um milagre. Não que porque ele era uma pessoa muito pregressa, nada disso. Mas porque ele era uma pessoa que ele não tinha... Ele não mostrava que ele tinha um interesse para se converter. E ele conhecia o Evangelho há tantos anos e, de repente, o Senhor salvou, alcançou o coração dele. E ele foi quebrantado pela palavra de Deus. Eu agradeço a Deus, inclusive,
Ele está congregando na Igreja Vida, né? E uma igreja em célula, alcançou o coração dele através de uma célula. E, enfim, Deus está fazendo algo sobrenatural. E eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E olha que interessante, eu sou a mais nova, a caçula, e Jesus salvou agora o mais velho, o meu primogênito. Então, eu creio que agora está faltando muito pouco. E eu sei que minha mãe está muito feliz. E eu glorifico a Deus também pela minha família, pelo meu pai e pela minha casa. E também pela minha família aqui, meu marido, meus filhos, que estão diante do Senhor. Eu agradeço a Deus e eu creio que aquilo que Deus tem para fazer na vida do meu filho, na vida da minha filha, na minha casa, Ele vai fazer. E para mim foi um sinal de que Deus está ouvindo as nossas orações. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada mesmo, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Então eu queria agradecer a Deus nesse momento por isso e glorificar ao Senhor com os irmãos. Eu sei que você que está orando, pedindo a Deus, Senhor, salva a minha casa, salva o meu filho, Ele vai ouvir tua oração, insista, não pare de orar. O Senhor é um Deus que tem ouvidos para ouvir. Amém, meus amados irmãos? Então, nós vamos começar aqui, diante de tanta alegria, né? Nós vamos começar conversando sobre o Congresso Santo e Macho, que foi esse último fim de semana, né? Que, gente, foi sobrenatural. Mas para ti, meu bem, como é que foi? As expectativas, elas foram supridas? Como é que você tem hoje uma visualização do que foi o Santo e Macho? Na semana passada a gente falou que nós estávamos com expectativa do que o Senhor ia fazer, né? Sim, E foi 17, foi quinta, 18, sexta, 19, sábado, né? sim, E aquilo que a gente estava esperando, acho que o Senhor fez muito mais do sim. que o que nós estávamos esperando, né? Sim, foi maravilhoso, né? A Clécia estava lá no dia de sobrevivência também. Eu Então, aqui só nos bastidores, olhando de longe, mas a presença de Deus era muito forte aqui também. sim. É, o conteúdo foi muito tóxico mesmo. Para as Não mulheres. tinha como mulher realmente estar presente, né? Porque senão ele talvez não. O pastor Anderson talvez não falaria tudo que precisava ser falado. Ou então ele falaria, mas não se aprofundasse tanto, né, naquele assunto. Com certeza ia ficar constrangido, né? Sim, Mas ele foi muito profundo no que ele sim. falou. Ele não fugiu daquilo que ele sempre ministra. A gente, na verdade, a gente veio sabendo que Ia ia ser mais acontecer, o aquilo, que ia né? ser falado, né? Sim, E foi impactante, né? Porque, assim, quando você está vendo uma coisa ali que é online, na rede social, por exemplo, sim, tem muita coisa que é editada, né? Muita coisa, a gente está vivendo hoje num mundo que chama de pós-moderno, né? E, na verdade, pós-verdade, né? Que se chama. E que muita coisa que está dentro desse conceito é a capacidade ou a possibilidade de você poder reeditar tudo. Então, você pode tirar coisas, sim. botar em posição diferente e editar aquilo que a pessoa falou e não ser exatamente aquilo que a pessoa falou, né? Na minha área de produção, por exemplo, de audiovisual, eu converso sempre com os meninos que a gente treina, que o pregador nesse mundo pós-moderno, ele não é o pregador que está lá no palco, Sim, na plataforma, no púlpito, né? O pregador é o pessoal que está editando. Por quê? Porque o cara pode falar uma coisa e os editores tiram sim. da ordem Verdade. e eles fazem completamente diferente. Então, são missionários, são pregadores, o pessoal que edita, né? Então, a gente assiste muita coisa que tá ali nas redes sociais, todos os vídeos do pastor Anderson, mas não tem nada editado, é vida real que ele fala. Não tem pós-edição. Então, a gente veio nessa intenção, vamos assistir uma coisa sem pós-edição. Algo que ele, inclusive, quando a gente foi buscar ele no aeroporto, ele já disse qual era a palavra que ele estava trazendo. Sim, Ele já veio com uma palavra já sim. certeira para o Maranhão. E ele trouxe a palavra sobre o rei Davi. A gente vai assistir daqui a pouco Trecho. um trecho, né? Dois trechos da Então, ministração. gente, para quem não pôde vir, né? Infelizmente, perdeu uma grande oportunidade, mas vai ter um trechinho aí da palavra, É o né? trecho não tóxico, né? É, a coisa mais leve. Mas todo mundo foi muito impactado. Lá no Instagram do Santo e Macho, a Sim, gente, a gente leu as expectativas do primeiro para o segundo dia, o pessoal olha falando, só. hoje eu vou chegar cedo,
pancadaria de novo, coisa nesse sentido, né? O pessoal comentando. E o Adonias no dia 19 não brincou, não. Foi. Uau. A gente, embora já estivesse sendo bem desgastante, né? Vocês vão ver um vídeo daqui a pouco, a gente fez um resumo. Mas além disso, ainda teve a palavra. Então foi muita pancadaria nos 3 dias, né? Para os homens, a gente precisa ouvir esse tipo de palavra, né? Sim, Porque não tem muito disso na internet, né? A internet tá cheia de coisa editada. E até aquilo que a gente assiste, que o pastor tem uma certa veemência, um profeta, até aquilo às vezes está comprado, está pago, está impulsionado, tá, sim. tá texturizado, né? Tá cheio de camada. Então, é muito bom o congresso por causa disso. Bem Verdade. feito. Uau, gente, olha, vocês estão entendendo? Eu estava fazendo essa pergunta ontem. Será que em nossos dias vale a pena um congresso presencial? Agora tu Uhum. responde, né? Vale porque não tem edição, Sem né? filtro. Vale porque ali você está diante do cara que você assiste, às vezes na internet, né? E descobre que é uma pessoa de carne e osso Sim. e que tem uma vida espiritual, inclusive. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? O pastor Anderson, Adonias também, pastor Adonias. E os dois, eu acho que vocês foram muito, muito felizes na escolha. Foram homens de Deus mesmo. Nós damos aqui testemunho da fé evidente dos dois, da vida cristã que eles têm, né, de um testemunho fiel. Sim. E eu fiquei muito. Glorifiquei o nome do Senhor pela vida de Deus que eles têm, que eles manifestaram durante esses dias aqui. E realmente eu acho que foi um congresso muito, muito impactante no reino do Espírito, né? Claro que a gente percebe o quanto isso pesa, né, ao redor e dentro dessa situação, mas valeu a pena, né? Uhum. Valeu a pena. Foi Demais. muito, muito poderoso mesmo. Só antes da gente continuar e colocar aqui para a nossa galera aqui, que já está chegando, muita gente, que Deus abençoe sua vida, você que faz parte já da nossa família aqui, do nosso podcast, muito obrigada pela sua companhia, isso tem nos abençoado tanto. Eu agradeço a Deus porque você nos prestigia, porque você caminha com a gente todas as segundas e hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira, né? Mas eu queria que a gente apresentasse o material do Santo e Macho para a galera. Ainda tem caneca? Temos a caneca Mostra ainda. aí rapidinho, gente. Olha aí, que Santo e linda. macho. De um lado tem santo e macho, do outro eu, santo homem de Deus. Referência àquele texto de segundo livro dos reis, né? Sim, Capítulo 4. Tem o boné, né? Temos, boné lindo, né? temos o boné marrom e boné azul e tem a camisa. Eu não tô com ela aqui agora porque o dia de sobrevivência não deixou nenhuma camisa ficar limpa. Mas a gente tem camisa também verde e preta, né? As camisas muito bonitas. Uau, Todo, material lindo, todo mundo lindo, gostou demais do lindo material, mesmo. né? Inclusive o Anderson, né? Gostou Anderson, muito, né? ele levou a camisa, levou o boné. O pessoal da equipe dele também lá de Brasília, pediram também Uhum. material. O Adonias pediu material também. Sim, legal demais, O material gente. é bom. Gente, então vamos lá. Vamos assistir então o vídeo? Uhum. Gente, se prepara aí. Isso era admirável no rei Davi. Você pega Crônicas, quando Deus fala para ele que ele não vai construir o templo porque há muito sangue na mão dele, mas Salomão construiria. Deus disse: eu deixo você levantar a oferta. Irmão, quando ele vai levantar a oferta, está escrito assim, ó, que ele começa por ele mesmo. Ofertou violentamente, dele mesmo. E ele chega para o povo, para a eclesia, e diz: eu fui o primeiro. Quem seguirá o meu exemplo para ofertar para a construção da casa do Senhor? Aí está escrito lá, ó. E os chefes de família, e os generais, e os líderes ofertaram junto. Não está lá, menino ofertou, mulher ofertou. Um homem ofertou e os homens seguiram o exemplo. Porque homens são péssimos de ouvir. Os pastores chegam para mim e dizem: cara, como é difícil trabalhar com homens. Não, não é difícil, varão. Por que se torna difícil para um pastor trabalhar com homens? Porque o cara está falando. Homem odeia ouvir.
Se você amasse ouvir, irmão, você não ficava na caixa do nada. Você chega do trabalho, sua esposa, lá. E a escola do menino, e o cachorro mordeu o pé do vizinho, e não sei o quê, e você, ó, desligou. O corpo tá ali, te amo, pizza, Flamengo daqui a pouco, bum, porque você odeia ouvir. É assim com todos nós e assim desde sempre. Mas, porém, contudo, todavia, um homem segue exemplos. Se um pastor quer trabalhar com um homem, ele tem que ser o primeiro morto. Homens seguem exemplos, não seguem palavras. Então, quando Davi vai lá e entrega tudo, os homens falaram, se o líder integrou tudo, vamos entregar tudo. Aí vem. Só isso já deve ativar a nossa responsabilidade. Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Gênesis 2, só pular o capítulo. Verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mandato cultural, mandato masculino. Mandato cultural na teologia, Gênesis 1, 26. Eu os abençoo. Por isso Satanás odeia o casal, a família, o casamento. Porque isso aqui é extremamente poderoso. É o vínculo mais perigoso, porque Deus disse, eu os abençoo. É tão poderoso que a Bíblia diz, Gênesis 2, 24, Efésios capítulo 5, verso 28, 29 e 30, que por isso o homem deixa pai e mãe. Não somos uma só carne com os pais, não somos uma só carne com os filhos, somos uma só carne com a esposa. Somente o homem que entende essa questão, que o casamento é a arma que Deus abençoou, e é a arma que Satanás mais teme, porque o casal que se entende em Deus, extremamente perigoso para com o mundo, para com o pecado. E se o homem entendeu o mandato masculino, e Deus pôs esse homem no jardim para guardar e cultivar, por isso o seu corpo é mais avantajado que o da sua mulher, por isso que o seu senso moral é mais desenvolvido, por isso você não precisa ser amado, só respeitado, que você não é sensível ao afeto, porque o senso do homem é o senso de guerra, de combate, de honra. Por isso que a Bíblia não manda a mulher amar o homem, manda a mulher se submeter ao homem. A Bíblia manda o homem amar a mulher, porque a mulher é sensível. Mas a Bíblia manda a mulher se submeter ao homem, porque o homem não é sensível, ele é funcional. Não que ele não tenha sensibilidade, mas ele não tem sensibilidade no nível feminino. Porque a responsabilidade dele é cultivar, guardar. Olha que coisa interessante. Tudo que você plantar vai nascer, porque você é o agricultor. Você foi colocado no seu Éden. Tudo que vai acontecer, a cidade que for construída vai depender do seu tipo de cultivo. Adão, eu e você somos chamados para cultivar, plantar o bem ou o mal e guardar. Se a gente não está guardando, está tudo sendo destruído. E se a gente não está cultivando bem, só está nascendo desgraça. Só está acontecendo desgraça. Cadê os homens fiéis nesse país, conduzindo o país para frente? Cadê os jogadores de futebol que dão a vida para Jesus e não só o gol? Olha o que a igreja gerou, uma geração de jogadores de futebol que dá o gol para Jesus e a vida para Satanás. Por causa da teologia infantilizante que a igreja vem ensinando nos últimos 20 anos. Não santifica mais, não é um lugar de exclusividade, é um lugar de aceitação, de amor. É o hospital.
de perdão, de chazinho, mas não é o lugar mais exclusivo, não é um lugar santo, não é o lugar de um povo comprometido. Então o atleta fica confortável de ir lá na igreja, tirar uma foto com o pastor, aumenta a arrecadação, frequência e às vezes dá uma ofertinha para aliviar a culpa de consciência. Mas fecha bordel, réveillon, festa, de orgia com os amigos e por aí vai. Mas está lá com a faixa, é 100% Jesus. Agora imagina chegar na igreja e o pastor não está nem aí se é famoso e se tem dinheiro. Assim diz o Senhor. Bíblia aberta, dedo na ferida. Ah, mas se não voltar, meu compromisso não é que volte, meu compromisso é que converta. E só vai converter se ouvir a verdade do jeito que ela é. É a mesma coisa com um político. A igreja pode, pastor Anderson? Sim e não. Que ela faça reunião à parte, mas a primeira vez que a igreja deixou confortável um político subir no púlpito ou no altar, pegar o microfone, ela mandou o recado para todos os outros políticos. É um lugar que a gente pode usar a igreja para os nossos objetivos. Quando deveria ser assim, ó, aqui está a presença do governador fulano, vamos fazer o que a Bíblia ordena, igreja, vamos orar pela vida dele. Acabou, mas ele não fala, é culto. E culto não é para nenhum de nós. Culto é para ele. Para ouvir um político, reunião segunda, reunião sábado pela manhã. Igreja, vamos reunir. Quem aqui achar que é um assunto interessante para ouvir esse político, suas propostas, por aí vai? Imagina o primeiro pastor que falava assim, ó, não, no culto é só para Jesus. No culto, microfone só na mão de ministros, pastores. A gente elevava o nível. Mas não, hoje a gente é um lugar de prostituição. Pastor tem preço, o político já sabe isso. Não, é só oferecer alguma coisinha, um ganho, um cargo, um lote, por aí vai. Não, irmão, nós somos, Paulo disse a Timóteo, a igreja, casa do Senhor, coluna, baluarte da verdade. É para vir para o culto e sair incomodado, irmão. Culto que faz a gente feliz não é culto, é palestra. É para sair de culto em crise. Culto bom a gente sai triste. Porque uma mensagem perfeita está sendo comunicada a pessoas imperfeitas. Ah, gostei do culto, então não foi bíblico. Uau, uau. Jesus. Imagina o que eles ouviram completo, né? Então, realmente, o trecho que assistimos, realmente já, uau, gente, impactante, muito poderoso, muitas verdades, inclusive a camisa que ele está usando, né? Somos de verdade, eu acho. Realmente é um tempo que Deus está levantando homens de verdade, homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu estou muito impactada. E vamos falar um pouquinho, meu bem, sobre os preletores. O que tu achou dos preletores? Vocês chamariam de novo, convidariam de novo esses caras? Sim. Eu penso assim, quando eu vou falar sobre alguém de fora, né? Sim, Muitos cantores, muitos pastores, eles frustram a igreja. sim, Eles nos frustram, porque a gente conhece, às vezes a gente conhece a pessoa do vídeo, sim, o cantor das músicas dele e tal, mas quando a gente vai conversar ou encontrar com a pessoa ali, né, no contato de verdade, né, pessoal, a gente fica frustrado que a pessoa não é aquilo que ela prega, sim, né? Não é aquilo que a gente pensou que ela fosse, né? O mundo virtual, ele tem isso aí, né? A gente fantasia algumas coisas, né? E o Adonias a gente já conhecia pessoalmente, né? sim, De vários anos a gente conhece o Adonias. O Adonias é um missionário, é um homem de Deus. E o pastor Anderson a gente não conhecia pessoalmente. Então, assim, e o Adonias a gente nunca teve ele aqui em casa, sim, né? A verdade. gente teve uma época que ele veio aqui, eu acho que eles só jantaram aqui em casa com a Só. gente, mas eles não Ele e a ficaram aqui esposa. conosco. Veio ele e a pastora, a esposa dele, mas ele não dormiu aqui em casa. É, Dessa vez ele ficou aqui em casa com a gente, né? Dormiu aqui em casa, estivemos juntos muito tempo. Café da manhã, almoço, jantar, sim. né? Teve um dia que a gente saiu, que eu saí. Quando eu voltei, a Doninha estava segurando o painel de LED, os meninos parafusando ele. E eu disse, meu Deus, o preletor tá...
Ali mas não tem disso, né? Foi estreado, né, gente? O painel de LED. Agora a Galion nos emprestou, nos cedeu esses dias, mas a Galion Filmes tem agora para alugar, produções, né? É. Tem para alugar o painel de LED, né? Lindo, vocês viram aí, né? Que espetáculo! Eles estavam sonhando em fazer uma sarça ardente durante o congresso, e aí Deus é tão bom que a Galion conseguiu comprar o painel e hoje ela está oferecendo para aluguel, né? O painel é um painel, vocês viram lá, ficou assim, meu Deus, mudou tudo, o cenário todo do palco, né? Do altar da igreja, e com certeza é uma estratégia fantástica para novos cenários nesse novo tempo, né? De mídia e de comunicação diferenciada. Então eu fiquei impressionada também com o cenário, com tudo isso. Mas continua, meu bem. E, e o Anderson, né, claro, quando a gente estava conversando com ele, fechando a agenda e tal, a gente percebeu que havia uma espécie de cuidado com o contato, com quem ele estava falando, né? Inclusive, eles demoraram falo eles por causa da equipe dele, né? Sim, Eles demoraram a nos dar resposta sobre a agenda, porque eu não tenho rede social pessoal, certo. né? Então, ele viu a rede social da igreja e tinha as coisas da igreja. Ele não sabia meu nome, minha rede social, consequentemente não sabia a tua também, Sim, as tuas redes sociais. Então eles ficaram no escuro. E hoje é um mundo que se contrata pessoas, né? O RH contrata através de rede social. exatamente. Então, assim, eu não seria uma boa pessoa para contratar. Então ele teve essa dificuldade, a equipe teve essa dificuldade. E então, realmente, alguém que você pode destruir uma pessoa Sim, num contato escuro, se você não conhece, se você não sim, tem contato, né? Então é muito complicado realmente. E o Anderson, ele chegou, né, aqui em São Luís e ele ficou assim procurando espaço quando ele chegou, né? Levamos ele para um restaurante e ficou olhando, observando a cidade, tentando perceber aquilo que as redes sociais não haviam entregado para ele, né? sim, Então, assim, ele não sabia exatamente onde era a igreja, como era, e eu me colocando no lugar dele realmente seria difícil, sim. né? Mas ele veio com uma palavra preparada, isso aí foi muito importante para mim, porque Amém. independente de onde ele pregaria, ele veio com uma palavra. Exatamente. Então isso mostrou que ele é um homem de Deus, Sim, né? E além disso, no tato, no trato, né, no contato pessoal, ele foi demonstrando, né, que não propositadamente, sim, a gente sabe quando alguém está ensaiando, quando alguém sim, está num personagem, né? Ele não estava, o Adonias não sim. estava. Então eles são realmente homens de Deus, né? Fiquei muito feliz de tê-los conhecido. Amém. Eles dois são homens verdadeiros, né? São homens de Deus. E nós estávamos conversando, alguém me perguntou se traria de novo. Eu disse, com certeza. Sim, Traríamos os dois de novo, a experiência muito boa. Eu acho que o pessoal que participou do congresso, sim. os congressistas, os conferencistas, eu acho que o pessoal inscrito, com certeza também, se fôssemos fazer uma eleição, eles também chamariam Olha ele. só, São dois homens de Deus, que né? bênção. Que aquilo que eles pregam virtualmente na rede social é aquilo que eles pregam, aquilo que eles vivem mesmo. E a gente está muito feliz por ter acertado. É algo difícil, mas Gente, nós estamos falando aqui do Congresso Santo e Macho, que foi esse último fim de semana aqui na Eclésia e foi impactante. Realmente foi um evento para homens exclusivamente e, claro, todas as mulheres, as esposas, as filhas, os filhos em geral receberam de forma indireta e até direta daquilo que eles receberam aqui e nós também recebemos em nossas famílias. Então, vamos passar mais um trecho do segundo dia, né? Nós estamos aqui, passamos ainda há pouco do primeiro dia, pastor Anderson Silva, e também vamos passar para vocês, para quem não, infelizmente não pôde estar presente, um trecho da ministração do pastor Anderson no segundo dia. Vamos ver aí. Está aqui no verso 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Pronto, parou a sangria. Parou a hemorragia. Fui eu.
e foi logo contra Deus. Ele não citou Urias nem Betseba, ele foi logo na base. Foi contra Deus. Mas o que é mais sensacional para mim nessa história toda é que na sequência Natan diz assim: sim, mas o Senhor já te perdoou. Já te perdoou. Passado. Varão, ouve isso aqui. O texto diz, o profeta está sentenciando, julgando o homem de Deus, trazendo a punição da parte de Deus, mas diz, Deus já. O cara nem confessou o pecado todo. O cara nem limpou o dano que ele fez. O profeta diz, tu já foi perdoado. Porque lá no Salmo 21, o que é que ele vai dizer? Deus ama a verdade no íntimo. De fato é com Deus, me arrependi com Deus. Sim, tem que falar com a esposa, mas começa com Deus, eu não vou tirar esse lugar. Com Deus, Deus viu, Deus sabe. Então tu não precisa ser o ator, tu não precisa, sabe, fazer o fundinho musical para se arrepender. Ele já viu se tu vai se arrepender por amor ao ministério, por amor ao teu nome, por amor ao conceito da família. Não, se acabar a família, o que é que vão dizer? Ele vê tudo isso. E ele vê se o arrependimento é por causa do relacionamento com ele. O arrependimento de Davi não é por causa de Urias, nem de Betseba, nem pelo reinado, nem por posição, é pela comunhão da adoração. Por isso ele foi já. Deus olha e diz, quando tu confrontar ele, Natan, tu vai ver do que ele é feito. Ele é adorador. Quando tu espremer ele, ele vai dizer o que precisa dizer. Ele vai fazer o que precisa fazer. Tu já foi perdoado. A gente tem que buscar desesperadamente o Senhor para descobrir que coração é esse de Davi. Porque para ser perdoado no passado, sem ainda materializar o teu arrependimento, é algo fenomenal. Você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. A morte da criança, ele transou com Betseba e engravidou. A morte da criança, por parte dos juízes de Deus, era o sinal da seriedade do amor de Deus pelo seu nome, publicamente falando. Então a comunidade blasfema contra Deus porque o homem de Deus deu motivo ao mundo de blasfemar. Isso para Deus é sério porque ele ama a glória do nome dele, a honra do nome dele. Porque agora você deu um mau testemunho, eu vou colocar um sinal da seriedade do seu pecado. A criança vai morrer. Depois que Natan voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou para que o Senhor poupasse a criança. Aqui, irmão, fica claro mais uma nuance do caráter espetacular desse homem de Deus. A maioria de nós proporia o aborto para fugir do problema. Eu lidei há 2 meses, um ministro famoso de louvor no Brasil. A moça me procurou, ele casado, ele foi namorado, ele é do Rio. A moça de São Paulo, ele ia ministrar em São Paulo e ficava no apartamento da moça. A moça mandou assim a possibilidade de estar grávida. E ela mandou para mim a resposta dele. Maldita, tu falou que estava tomando remédio. Tu disse que ia tirar. Tu vai acabar com a minha carreira. Um homem de Deus, que eu cantava e canto as músicas, né? Canta, pastor, canto, que é propriedade do Espírito Santo. O que a gente produz de bom é do Espírito Santo. O que a gente produz de ruim é nosso. Canto mesmo. Mas o homem de Deus, desesperado para esconder o pecado dele, diz, aborte. E o homem de Deus entendia que a vida é sagrada mesmo concebida em pecado. A vida é santa. E ele clama para Deus não matar a criança. Ele quer a criança. Ele quer a vida.
ele passou 7 noites prostrado no chão. E os servos do palácio insistiam para que ele levantasse e comesse, mas ele recusou. No 7º dia, a criança morreu. Verso 19 diz que Davi percebeu que eles estavam cochichando e que a criança tinha morrido. Verso 20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário, adorou o Senhor, depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora se ela já morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Salomão. Querido, o mundo sempre amou uma vítima. A gente fala muito hoje do politicamente correto. Mas o mundo sempre foi assim. Mas um homem de Deus, mesmo pecando, ele se porta como homem. E quando Davi levanta do pecado dele, ele não levanta como vítima. Ele levanta como um homem de Deus. E isso chocou todo mundo. Porque depois de um adultério, de um homicídio e de um aborto espontâneo produzido pela ação do juiz de Deus, o que as pessoas querem? Um derrotado. Sabe? A placa assim, ó, desgraçado. Sabe? Mas Davi não levantou assim, não. Aí ele assustou todo mundo. Porque ele estava lá, ó. Sabe? Aqueles gritos de choro espartano assim, já viu? Mas quando ele viu que a criança morreu, ele levanta ereto. Ele não levanta corcunda. Ele levanta ereto. Olha para todo mundo, pede o banho, vai lá, toma banho, pega o melhor perfume dele, melhor roupa, vai para a igreja, adora, volta para casa, pede o jantar e todo mundo chocado. Como assim, mano? Uma criança acabou de morrer, um marido acabou de morrer e uma mulher está em depressão, inconsolável. E o homem de Deus está se portando de maneira ereta, como se nada tivesse acontecido. Está aqui, os servos ficaram perplexos. Porque, irmão, se pecou como um homem, tem que se arrepender como um homem. E homem sempre assusta gente frágil. Gente, choquei. Impactante, impactante, poderoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Muito poderoso, muito poderoso. Inclusive, meu bem, eu achei bastante inovador. 2 dias de palavra e o último, sabe que no fundo, eu vou te confessar, no fundo, gente, falei, será que isso vai dar certo? Mas foi bastante inovador, foi incrível. Os 2 dias, uma ministração nesse nível, gente, de palavra sobrenatural, impactante para os homens, né? Eu percebia quando terminava que os homens saíam, parece que tinham se encontrado com o Espírito Santo mesmo. Era algo muito poderoso. E aí o último dia, que inclusive eu quero aqui abrir um parêntese, no dia do aniversário do nosso pastor, né? Parabéns para você nessa data. Dia 19, no sábado, foi todo mundo para mata, né? Não teve nem bolo para eles lá, né? Para ele lá, né? Teve não, os meninos esqueceram. Deram foi galinha nem um pouco bem preparada, gente. Assada na hora lá, gente. A gente tem um trecho. Tem, daqui a pouco eu A te gente mostro. vai já passar o trecho para vocês, gente. Então, o último dia foi um treinamento de sobrevivência com o pastor Adonias, que é um profissional nessa área. Então, foi impactante. Quer falar um pouco sobre isso, sobre esse momento com os meninos lá? Ah, uma coisa que assim, teve uma frase que eu saí do congresso, né? Que é uma interpretação do Anderson com Sim. relação a Deus e o profeta.
quando ele diz que Deus falou, deve ter falado pro profeta assim: prova meu filho Davi, tu vai ver do que ele é feito. Aquilo ali para mim foi muito importante. Foi uma frase assim que eu fiquei da conferência, né, das ministrações. Porque a adoração, ela realmente ela construiu Davi, né? Ela, Sim. ela construiu no Davi aquele caráter. E algo que a gente observa, até comentamos isso na semana passada, na primeira live do Santo e Macho do Congresso, Sim. é a questão da masculinidade, né? Sim. O que está se fazendo contra a família? O que está se fazendo contra os bebês, né? Os abortos, né? Os divórcios. O que está se fazendo? Como que se faz isso? É só você atacar os homens. Você faz algo contra os homens, então você fez contra as famílias, você fez contra as crianças, você Sim. fez contra a sociedade, você fez contra a educação, você fez contra tudo, contra toda a estrutura. Por quê? Porque o homem ele é o primeiro elo da corrente, né? Deus ele fez o homem primeiro. Aí talvez você possa dizer assim, ah, mas ele fez a natureza, né? E Sim. nem é uma palavra que eu gosto de usar, vocês sabem, né? Eu Uhum. gosto de usar a palavra criação, Sim. porque natureza remete àquilo que nasce naturalmente ou sozinho, né? E não é bem assim. Deus é que construiu. Mas aí qual que é a resposta para isso? Vamos pensar, por exemplo, num filme, Sim. num quadrinho. Você pode pensar em Marvel, você pode pensar. Vamos uma coisa brasileira, né? Sim. Seria mais legal. Pensa na Turma da Mônica, Sim. de Maurício de Souza, né? O que Maurício fez primeiro? Ele fez o cenário e ele fez os personagens? Os personagens. Os personagens primeiro. Então, embora no relato de Gênesis você tenha ali Deus falando que haja luz, depois ele fez separação entre luz e trevas, e aí foi construindo toda a terra, separação da água, da terra seca, as plantas, né, os vegetais, por último os animais e por fim o homem, né? Então o homem não foi feito primeiro, ele foi fabricado com as mãos de Deus por último, né? O homem não foi feito por último, aliás, ele foi fabricado pelas mãos de Deus por último, mas ele é uma ideia principal, Sim. né? A humanidade ela é o centro da criação, então todo o cenário foi feito em torno daquilo que Deus ia fazer por último, mas a concepção ninguém mexe. Deus pensou primeiro. Maurício de Souza pensou primeiro, desenhou Hum. primeiro, né? Então havia todo um projeto. Então quando você tira do homem aquilo que ele é, masculinidade, responsabilidade, arrependimento, Uhum. adoração, Uhum. a gente vê que o homem primeiro foi atacado na responsabilidade familiar quando Eva é enganada pela serpente. Sim. Depois o homem, a segunda tentativa de Satanás qual foi? Na adoração. Então Caim mata Abel, né? Então essa é a mesma coisa. O diabo vai fazer sempre a mesma coisa. Responsabilidade, adoração, não arrependimento, falta de arrependimento. O diabo vai atacar nisso. Então o homem ele é o elo mais forte do casamento, da sociedade, da igreja, né? Eu não sei se a gente colocou nesse trecho, eu não lembro, que o Anderson também fala, que eu acho que foi no vídeo que a gente fez de chamada dessa live. É, os homens ofertaram primeiro no Sim. templo, o É. rei ofertou, depois os homens ofertaram. Sim. Não foi menino, não foi mulher, não foram os homens primeiro, foi o exemplo da casa, o exemplo da sociedade. Então, se você não tem homens exemplo, não, como ele falou, não tem homem que Exato. peca como homem, mas não se arrepende como homem, Hum. né? Foi uma das coisas, um dos temas que ele começou o primeiro dia. Ele falou: a igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Quantas vezes a gente ouviu aí que a igreja é um hospital, que a igreja é um hospital? Não, a igreja está mais para exército do que para hospital, Uhum. né? Porque no hospital não tem um exército, mas no exército tem um hospital. Uhum. Então, são essas coisas que a gente precisa realmente trazer de volta para o centro, né? Entender o papel, né? Uhum, De volta, de exatamente, novo, né? exatamente. E o papel da mulher Uhum. é a submissão. Uhum. Né? No caso de uma família, até de uma igreja, Sim. submissão ao marido. Sim. Mas se o marido não tem uma missão, então não tem a submissão. Está debaixo de. Não tem. A mulher vai... E aí você tem uma mulher de Deus, uma profetisa, uma pastora, e não tem um marido com uma missão. O que vai acontecer com ela?
ela vai ser levantada pelo Senhor, ela vai ser a líder, ela vai pastorear, ela vai dirigir. O Senhor quer igrejas. É muito melhor 10 igrejas numa rua, é melhor uma igreja em cada esquina do que um bar em cada esquina. Uhum. Então, se não tem homem para pastorear, vai ter mulher. Uhum. O Senhor vai fazer isso, né? Não Então, é, não é o que é para ser, mas a circunstância não é o ideal, não é o ideal. não é o projeto ideal. Pode, claro. Eu até brinquei naquela rede da família. A gente teve a Clécia, nossa líder da rede da família. E aí eu brinquei, Adão deu o nome aos animais e Eva às flores. Verdade. Então, assim, ela ajudou, claro que ela ajudou. Ela estava de frente para uma árvore quando ela foi enganada pela serpente, né? Olha. Então, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas que pode, claro que pode. Claro Uhum. que pode. Adão não era nenhum arrogante, não era nenhum cara que deixava, não, Eva, tu fica em casa, que ela nem estava em casa quando ela foi enganada. Não, Eva, tu fica em casa que eu vou sair, que eu tenho que dar nome aos animais. Teve nada disso. Adão nunca foi assim. Ele deu autoridade à esposa, chamaram de varoa, osso dos meus ossos, ou seja, estrutura como a minha, igual a mim, Uhum. né? Então ele colocou ela equiparada, né? Deu autoridade aos filhos. Você não viu Adão ofertando por Caim e Adão ofertando por Abel. Abel e Caim foram Sim. fazer as suas ofertas. Sim. Então, assim, em momento nenhum ali na primeira família, você vê Adão querendo fazer tudo, assim, sozinho e tal. Não, de maneira nenhuma. Todo Verdade. mundo trabalhava, todo mundo cultuava, todo mundo fazia, todo mundo tinha os seus objetivos, mas Adão era o cabeça. Sim. Então, o que acontece no dia da queda? Adão toma a cacetada primeiro, porque a culpa foi toda dele. Sim. A culpa de Adão, a queda de Eva foi culpa de Adão. A morte, o assassinato de Caim foi culpa da autoridade de Adão. Sim. Foi uma queda em cascata, as coisas foram acontecendo em cascata, né? Ah, se eu pego esse Adão lá no céu, quando a gente chegar. Restaurado, restaurado. Mas aí nós temos as nossas responsabilidades. Sim. E essa foi uma das coisas que que foi mais centralizado no Congresso, né? Você pecou como um homem, arrependa-se como homem. É isso, Sim. é isso. Uau. Gente, nós estamos aqui falando sobre o Congresso Santo e Macho. Impactante. Eu estou aqui hoje, agora, recebendo, ouvindo, né? Porque Guilherme, como líder da Eclésia, e o Mauro não está aqui, que é o líder da rede dos homens, que trabalha juntamente com ele, mas eles estão compartilhando conosco, para nós mulheres e para aqueles que não puderam estar esse fim de semana que passou aqui na Eclésia, diante de homens incríveis, pessoas de Deus que ministraram a palavra exclusivamente para os homens aqui. Então, tem um vídeo Temos. do dia de sobrevivência de vocês? Tem Gente, vamos assistir? do dia de sobrevivência. Vocês querem assistir? Vamos lá. Vamos lá. Seus erros, eles têm que te levar para um crescimento. Então, qualquer dentro da Deus de nós. Porque Deus nos chamou. Traz um despertar em nossa vida. Que sejamos homens melhores a cada dia. Que o mundo possa se olhar e dizer: ali vai um homem de Deus. Ó Pai, é o que nós queremos.
casa das pessoas. Entende? A casa de um homem de Deus não pode ser isso. Um lixo que o diabo faz o que quer. Tá entendendo? Nunca, jamais, meu irmão, joga o lixo para a janela do seu carro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Uau! Eu acho que essa parte aí da galinha, gente, pelo amor de Deus, que terrível, né? E eles estavam tentando me explicar como é que foi isso, mas eu vou te dizer, né? Realmente é coisa para macho. Não dá pra gente, não. Realmente é uma comida bem. Teve pelo menos um salzinho, alguma coisa assim? Não. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que essa galera Mas chegou. Assim, tinha um anjo. ah, Apareceu um sal amarrado numa árvore. tu tá brincando? Foi? Um Encontraram pouquinho de sal lá, só um tiquinho, né? E vocês tiveram um coragem? pouquinho de sal numa galinha sem sal é o Meu suficiente. Deus, E aí gente. acharam um sal lá pendurado num saco, velho, lá e Meu Deus, o gente. pessoal lavou o frango no mar, né? Ficou uma delícia, assim, crocante, cheio de terra. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Gente, realmente, eu fiquei muito impactada, porque foi tanto a teoria quanto a prática, né, sobre masculinidade. Gente, foi incrível. Eu tô muito feliz porque eu vi algo diferenciado, né, em relação, porque a gente sabe, a gente tá até na moda, assim, congresso de mulheres no Brasil e no mundo, mas congresso de homens, principalmente com esse aspecto, né, Uhum. de você trabalhar essa questão da masculinidade em prática, foi algo muito, muito interessante, muito diferente, né? E impactante. Uhum. E no percurso lá do, do dia de sobrevivência, nós fomos lá na terça-feira, né? O Aham. congresso começou na Antes, quinta. né? Nós fomos na terça de manhã e depois na quinta. Sim, Então a gente foi fazer um reconhecimento de área, primeiro definir, vamos para lá, tá? Colocamos o drone para sobrevoar a área, para saber onde saía o mar, sim. onde saía para o mar. Tem aquele barranco lá, tem 50 metros de altura. Nós compramos corda, então a gente foi na terça exatamente para isso, né? Organizar o Compramos trajeto. corda, compramos luva. Eles abriram picada, né? Abriram lá o caminho na mata, lá na terça, na quinta, né? Uhum. Foram preparados, né? E, e enfim, né? Ficou tudo bem preparado lá. Quem estava na organização foi 3 vezes fazer o percurso. A gente foi primeiro reconhecer, depois a gente foi abrir picada, depois a gente foi mais uma vez para corrigir uma coisa que ficou faltando. Sim. Então fomos 4 vezes, né? Uau. E mais o sábado, que foi o dia mesmo. Sim. E no percurso, a gente parava e o Adonias dava uma palavra, Sim, a gente dava uma viu, né? instrução, mostrava algumas coisas, conversava. Encontramos lixo na mata, né? Olha Eram só. coisas que foram feitas antes do dia, nós organizamos lá. E alguém foi lá na mata e desfez, então a gente sabe que lá acaba entrando gente também. Então, Sim, assim, foi o que eu pensei, né? teve os seus riscos, né? Sim, E é uma coisa realmente para homem. sim. É uma mulher, eu acho que se uma mulher Não, gente, chegasse pelo lá amor de e Deus. tipo, poxa, deixei esse negócio aqui em pé ontem, então veio alguém aqui e tirou, deve ter ladrão na mata, né? Aí Vamos pensa aí, embora. vamos Vamos embora. embora. Não, meu bem, a gente vai ficar aqui hoje não, porque deve ter bandido na mata. Aham. Inclusive, quando estávamos indo, a gente saiu daqui 5 da manhã, e aí no caminho, acho que lá pelas 5h30, mais ou menos no caminho do trajeto, encontramos
uma blitz, uma barricada da polícia militar. Sim. E eles deixaram a gente passar, passamos direto. Eles ficaram olhando assim, aquele monte de carro passando com um monte de macho na caçamba dos carros pela janela. Tudo com Que legal, gente, que legal. arma branca, facão, corda. Sim, E aí deixamos os carros na beira da estrada, na pissarra, e a gente entrou na mata a pé. sim, Primeiro um trecho que tinha um trajeto, uma rua feita, acho que por trator, alguma coisa assim. Depois a gente entrou na mata mesmo, assim, mata fechada, muito fechada, que a gente chegou, acho que era umas 6:30 da manhã, a mata era tão fechada que estava escuro quando a gente começou o percurso. E aí fizemos aquele trajeto todo, né? E depois que descemos, começamos a descer o barranco, os policiais estavam lá embaixo. Uau, Então eles foram depois, para olhar. nos procuraram na mata, não conseguiram entrar por onde nós entramos, porque a Sim, gente marcou o caminho, mas na sim. saída a gente estava desmarcando, tirando, Ah, a gente foi entendi. tirando as Sim, marcações que a gente sim. fez cor de laranja com uma fita. Então eles não sabiam onde a gente tinha entrado, e saíram procurando, até que perceberam que a gente estava descendo da montanha. E aí ficaram esperando. Aí tinha um pessoal da equipe lá. E aí conversaram com ele, o que vocês estão fazendo? Aí a gente explicou, não, tá, a gente tá vindo no congresso de homens, da igreja, todo mundo aqui é cristão, a gente tá experimentando aqui um dia na mata, tudo. E eles acharam legal, os policiais acharam legal. E então, assim, se os policiais estavam lá é porque não é uma coisa pacífica, Tão segura. aquela mata ali, uma Uhum. coisa pacífica, né? E a gente estava lá para nós provarmos do que nós somos, Interessante. né? Todos os desafios de atravessar de uma árvore para outra na corda, tentar subir com coisa lameada, descer a montanha, matar um frango, né? Interessante como a gente aprendeu a fazer. Sim, Se você vai na feira comprar um frango, o cara para depenar o frango, ou em casa, como se faz, né? Você coloca o frango na água morna, sim, joga água morna no frango e depois tira, fica fácil tirar a sim. pele e tal. E lá não, onde é que eu ia achar água quente? Uhum. A gente fez fogo com a Tu foi, pederneira. Eclésia? Tu foi? Uau. E é interessante a pastor falar sobre isso, porque na verdade a falta de masculinidade é porque a gente deixa de fazer coisas de homem, né? A gente começa a fazer coisas que são mais Uhum. são mais leves, né? E o homem é Uhum. para fazer coisa de homem. Então, não sei se o pastor percebeu, mas o pessoal ficou muito animado, muito Sim. alegre, porque Olha eram só. homens que estavam fazendo coisas de De homens. homens. Uau, gente, que fantástico. Fantástico Sim. isso. Então foi tremendo para mim, particularmente, para Rodolfo, para o pastor, sei que para todos os homens também. Que legal, Foi muito gente. bom. Que Eu legal. nem imaginava como tirava a pena de frango, Pois que é. depenava, né? A Aham. gente faz um cortezinho ali na perna, enfia uma caneta Sim. e sopra. E o frango fica igual um balão. Solta tudo, né? Solta a pele, Meu abre Deus, tudo. gente. E aí depois a gente sai passando a faca, abrindo, arrancando tudo, bota a pena fora e come frango. Abre ele, tira as vísceras e bota lá no fogo. A gente já tava com tanta fome, Ainda tem isso, a fome ajudou. que é isso. A gente sai daqui 5 da manhã. Eu não tomei café, né? Eu saí sem café. Eu fui deixar o pastor Anderson 4 da manhã. 5 da manhã eu tava aqui de volta pra subir, né? Pra mata. Dormi só 1 hora naquela noite. E não deu tempo de tomar café, nada. Eu acho que teve gente também que não tomou café. Então eu já cheguei legal, assim, achando que talvez fosse um pouco mais rápido do que aconteceu na realidade. A gente calculou o trajeto em 4 horas. A gente saiu 5 e nós chegamos às 15. Nós fizemos 10 horas de percurso, né? No Uau. total, da saída até a volta. Foram 10 horas. E não 4, como a gente havia planejado, né? E quando a gente chegou para comer o franguinho, eu não vi a hora de soprar caneta naquele frango ali, arrancar o couro dele e comer. Uau. Menos, né, pastor? Esse foi o de menos. Aí teve uma equipe lá, a gente dividiu em 3 equipes, cada um construiu sua barraca, construiu sua fogueira, fez seu fogo com pederneira. Gente, que fantástico. O ano que vem, você não tem como perder. Você que é homem, eu tenho certeza que você vai viver. Eles não gostam da palavra aventura, não, né? Mas isso aqui, eu estou impressionada com o impacto, né? Que foi gerado na vida deles, né? Como eles viveram esse tempo. Foi somente um dia, né? Alisson Na Frazão tá mata. comentando aí. É, Foi top demais. foi top demais, A é galera que verdade. tava lá, o Juninho tá aí também, né? O Juninho tava lá.
Mas, Legal, gente. Legal. cara, foi uma benção. Eu nunca imaginei um congresso onde nós pudéssemos ser ministrados através da palavra Sim, e ser ministrados na mata, sim. né? Do jeito que Não, foi. estou impressionada, assim, muito impactante. Parei de sentir dor ontem. Verdade. Inclusive, vou dizer aqui para vocês, por que nós não fizemos live segunda? Gente, estava todo mundo quebrado, quebrado, de verdade, quebrado. Domingo passado foi o culto mais aziado da Pode década. crer. A gente tentando fazer Todo mundo cansado. as pessoas cansadas, porque realmente foram dias muito poderosos em Deus, muito impactantes, mas eles terminaram entregando, dando muita energia, né? Foi muita energia sendo liberada nesses dias, né? Eu quero aprender essa técnica da galinha. Luísa, né? Quer aprender a pegar a galinha. Pois a gente vai levar ela pra mata, pra ela Então, fazer. Só serve se for lá. Luísa, fica calada, pelo amor de Deus, vou ficar calada, tá bom? Essa coisa aí não é pra gente não, tá? Deixa os meninos mesmo trabalhando isso. Gente, como eu falei pra vocês que hoje a nossa live seria uma mescla de coisas bem interessantes e nós falamos aqui sobre o Congresso Santo e Macho, que foi muito poderoso. Eu acredito que eles vão liberar depois, não sei, algum vídeo. A gente vai ficar soltando trechos lá no Instagram do Santo e Macho. Alguns trechos não tóxicos que podem, Certo, que não, dê pra... que não vão render um processo judicial, que pode ser assistido por todo mundo. Então a gente porque vai lá. é uma coisa bem masculina, bem para homens Pois e o assunto realmente cabe aos homens, né? Isso, exatamente. Então, muito Instagram, interessante. nossa, a gente bota o que quiser. Gente, que bom, que interessante esse assunto e viver esse tempo. Vamos, como eu falei para vocês, que a gente aqui não para mesmo. Nós saímos domingo do congresso tão esperado pelos homens, que era o Congresso Santo e Macho, e já estamos há poucas semanas para o grande musical, o musical do ano para nós, que é o musical Daniel de Latouche, na Casa de Cultura Huguenote, Daniel de Latouche, que será dia 8 de setembro, exatamente o dia do aniversário de São Luís e o dia do aniversário da Casa de Cultura. Então, nós, esse ano, vamos fazer um especial a Antônio Gonçalves Dias, o maior e mais ilustre dos maranhenses. Por quê? Ele está completando 200 anos, né? Nasceu em 1823 e está completando em agosto, 10 de agosto, 200 anos. Então, ele completou esse mês 200 anos. A Casa de Cultura vai fazer uma homenagem a ele, vai fazer uma homenagem ao aniversário da cidade, que todos os anos a gente faz, 411 anos, esse ano São Luís está vivendo, e a Casa de Cultura está completando 9 anos de existência. Então, para você que ainda não conhece a Casa de Cultura, eu quero convidar você a ver de perto a história da cidade. Hoje foi bem interessante, eu estava na Casa de Cultura, depois do meu turno de oração, e desci para fazer umas pesquisas sobre Antônio Gonçalves Dias na nossa biblioteca e de repente entrou um pessoal e o rapaz ficou na frente fazendo questão de ser guiado. E a nossa guia, que estava no turno dela, já estava guiando uma turma grande. Então eu desci para olhar se era possível, mas eu estava já com o horário avançado. Mas eu fui lá falar com o rapaz e ele olhou para mim e disse: eu só conheço a senhora pelo Instagram, pelo banquete, né? E ele conversou ali um pouco comigo e disse: olha, está sendo um sonho para mim conhecer a Casa de Cultura pessoalmente e tal, eu sou de Brasília e tal, e foi tão edificante para nós percebermos que alguém que veio de fora veio exclusivamente querendo conhecer a casa, né? E eu fiquei muito impactada porque de alguma forma aquilo que nós estamos fazendo aqui, né, o nosso podcast, os nossos meios de comunicação atuais já estão alcançando pessoas com mais distância de nós, né? Eu nunca imaginei que fosse conhecer aquele rapaz, ele disse: eu conheço a senhora e tal. Então foi muito edificante. Você pode conhecer a casa. Você que mora em São Luís, você que é do Maranhão, você pode conhecer a Casa de Cultura. Nós somos o primeiro museu protestante do Brasil. E há quem diga que é da América Latina, porque não há outro museu protestante, genuinamente protestante no Brasil. Nós ganhamos um concurso em primeiro lugar no Nordeste do projeto voluntário
em primeiro lugar. Entre os outros 9, os 9 estados, nós alcançamos essa bênção de Deus, na verdade. Então, a casa tem muito para oferecer, né? Nós temos 2 salas de exposição, tanto embaixo os Tupinambá, em cima Daniel de Latouche. Temos uma cafeteria. Quando você estiver no centro histórico da cidade, vá nos visitar, vá tomar um café ali, estará ajudando a Casa de Cultura a se manter. Todo o projeto da casa, a casa é completamente voluntária, ninguém ali é assalariado. Todas as pessoas que trabalham na casa doam o seu turno, doam o seu trabalho ali naquela casa, para que a casa seja um canal da verdade histórica da cidade de São Luís. Então, não esqueça, por favor, dia 8 de setembro, às 8 da noite, nós estaremos realizando o nosso musical do ano, Daniel de Latouche, e esse ano, em especial, a Gonçalves Dias. Então, o nosso repertório, o que nós vamos ter lá? Música, arte, nós vamos ter palestra, com uma conversa sobre Gonçalves Dias durante o show, durante o musical. E também, gente, para quem não conhece o musical, eu queria fazer questão, você principalmente que ainda não conhece o musical, os ingressos já estão à venda pelo site da Casa de Cultura, casadeculturahuguenote.com, né? Você pode conhecer a casa e já comprar o seu ingresso. Por quê? Porque a casa, nós fazemos dentro da casa o nosso musical e o local não é tão grande. Então, nós temos ingressos extremamente limitados, né? Então, quem comprar primeiro, com certeza, vai fazer parte da história do aniversário da Casa de Cultura e aniversário de São Luís e de Gonçalves Dias, todo mundo junto esse ano, fazendo uma comemoração que vale a pena comemorar o aniversário de São Luís, da Casa de Cultura e de Gonçalves Dias, tá? Você pode, então, ver pelo nosso site, casadeculturahuguenote.com, e comprar o seu ingresso ali. Eu queria passar um trechinho, tem como? Tem. O trechinho do nosso musical, só para você sentir o clima. Mas que musical? Como é que faz, assim? Você vai assistir agora uma música do nosso musical do ano passado e depois a gente comenta um pouquinho e vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. Vamos lá. Jerusalém, São Luís, minha cidade, que só tem no Maranhão. Todos os poetas que nascem aqui, que vêm, que passam por ti, que vão, tentam descrever tua singularidade. Na saudade cai em si, que de ti nada sabem. O amor faz a arte, cada casarão, pedaço do teu chão, uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar. O forte de Daniel no meio do mar, o farol em que a luz emana do próprio Deus e irradia os corações do teu povo fiel. A inspiração para uma nova canção.
azarão, pedaço do teu chão, uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar, o forte de Daniel no meio do mar, o farol em que a luz emana do próprio Deus e irradia os corações do teu povo fiel, a inspiração para uma nova canção. Gente, então nós estamos há poucos dias desse musical lindo. Acho que você pôde aí perceber, né, a riqueza de cultura, de arte que aquela casa libera, né, para nós. Essa música que você ouviu é de Karine Rosane, inspirada ali por Deus dentro daquela casa, e como interpretação, eu percebo o quanto me enriquece interpretar canções nesse nível, e a nossa equipe, o arranjo e toda a equipe que trabalha ali para que nós façamos um musical interessante todo ano. Esse ano não será diferente, em nome de Jesus eu creio, e vai abençoar você, vai abençoar sua família, vai abençoar a nossa cidade. Todas as canções, tudo que cantamos e falamos é para abençoar a nossa cidade. Nenhuma palavra de maldição sobre a nossa cidade. Então, é um motivo de comemorar o aniversário da cidade de São Luís. Será o musical dia 8 de setembro, às 8 da noite, na Casa de Cultura Huguenote. Os ingressos já estão à venda pela casadeculturahuguenote.com. Ok? Pelo nosso site, casadeculturahuguenote.com. Estamos encerrando daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, e eu quero, antes de encerrarmos, precisamos só lembrar mais uma vez. Eu só trouxe o Aclécio aqui porque quando você olhar o Aclécio aqui, você vai lembrar. Torre de oração. Torre de oração. Né, Aclécio? É necessário. Gente, vá para a torre de oração. Vá para a torre de oração. Vá passar um tempo ali. Passe um tempo orando. Passe um tempo conhecendo a casa, né? Você precisa passar um tempo ali buscando a face do Senhor. Não deixe de ir. Eu insisto, em nome de Jesus, que você tenha um tempo de oração pela sua cidade, né, Aclécio? O que você tem para dizer sobre a torre de oração? Pastor, a oração, como a gente já vem sendo ministrado nas últimas lives, ela é necessária para um cristão, né? É necessário que um cristão, que um discípulo de Jesus ore, porque foi um mandamento de Jesus, né? Ele não disse e se vocês orarem, né? Ele diz e quando vocês orarem, e quando vocês jejuar. Então é algo que o Senhor requer de nós. E trazendo para a questão da torre, é uma maneira que a gente tem para abençoar a cidade de São Luís. Se a gente não está sabendo como abençoar a nossa cidade, vá para a torre, porque você com certeza vai estar abençoando a tua cidade através das palavras que você lança ali naquela torre de oração, através daquelas janelas. Eu tenho certeza que cada oração que é levantada ali é poderosa no reino do Espírito. Eu tenho certeza que muitas coisas já mudaram ali, porque a gente um dia começou a orar ali. Sim. A gente pode pensar o que a gente está vivendo hoje, né? Mas é um milagre, né? É um milagre que o Senhor vem nos fazendo experimentar a cada ano. Exatamente. O primeiro ano, como foi difícil, e o Senhor já nos fez alcançar o 9º ano, né? Sim. Isso é muito poderoso. Aleluia. E sem a oração isso não seria possível, com certeza. Sinceramente, pastor. é verdade. Sinceramente, é verdade. Gente, realmente, o que sustenta aquela casa é aquela torre de oração. Então, você que quiser convidar o seu grupo de EBD para conhecer a casa, aí você vai
vai ser guiado nas 2 exposições. E depois você sobe para a torre de oração. Lá também tem uma cafeteria. Você pode comprar um lanche para ajudar a casa e fica ali na cafeteria, depois sobe para a torre de oração. Então você que é professor da EBD, líder de jovens, você que é professor de uma escola secundária, de uma escola que você tem a autoridade de levar as crianças, como acho que foi ontem, eu recebi um pedido, se dava para a gente receber 30 crianças de uma escola para ser guiado na Casa de Cultura. Com certeza, com certeza. Então, você pode ter esse acesso à cultura, ao conhecimento naquela casa. Então, você que é líder de jovens, você que é líder de EBD, né, professor da EBD, leve os seus alunos para conhecer a história de São Luís e depois suba para orar. Com certeza, algo vai mudar na sua vida e, como já foi falado para Clécio, algo vai mudar na nossa cidade. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mais uma vez por vocês estarem conosco durante esse tempo. Eu espero muito que você tenha sido edificado, eu espero muito que você tenha sido abençoado durante esse tempinho que você passou conosco. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e aguardo você 8 de setembro, às 8 da noite, no Centro Histórico da cidade de São Luís, na Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. As maiores informações, acesse o nosso site, casadeculturahuguenote.com, e você vai fazer parte da nossa história. Que Deus abençoe, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos. Obrigada pela nossa equipe, obrigada Clécio, Guilherme, mais uma vez, meu amor, muito obrigada a todos os nossos participantes aqui, aos que comentaram. É sempre bom tê-los aqui. Muito obrigada. Até segunda que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus, aguardo vocês. Shalom, shalom.